meu nome é Rogério de Godoy. Eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito do tema resiliência cibernética, e vocês vão entender por que esse tema foi escolhido pela gente para tratar de um assunto super importante, que é o crime cibernético, né, cybercrimes. Hoje eu tenho o papel dentro do Senha Segura de CMO, responsável pela parte de comunicação e relacionamento com empresas de pesquisa de TI, como Gartner e outras tantas no mundo. Aqui é o QR Code do meu próprio LinkedIn, então quem quiser se conectar comigo depois, até para ter acesso a esse material e a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, pode se conectar direto comigo, mas também o material está disponível com o pessoal da Strush, que pode também deixar ele disponível para todo mundo que está assistindo aqui agora. A abordagem da resiliência cibernética com essa temática de jiu-jitsu, né, tem um pouco a ver com a capacitação do profissional hoje, que nas empresas tem a cadeira de segurança, que é o CISO, né, o Chief Information Security Officer, como capacitar esse profissional para, junto com seu time de segurança, exercer a resiliência cibernética, né, que ela é uma soma de comportamentos, atitudes e preparo, que no fim do dia aumenta efetivamente a capacidade de uma empresa de superar crises ligadas à segurança cibernética. Então, só para dar um pouco de contexto para vocês, da onde é que eu estou vindo, o que é que eu estou trazendo para o nosso papo aqui hoje. Desde junho desse ano, eu tive a oportunidade de visitar internacionalmente grandes feiras de segurança. A maior delas é a RSA, que acontece em São Francisco, aconteceu no começo de junho. Mas também tive na Black Hat nos Estados Unidos, na DEF CON, que foi na sequência, lá em Las Vegas. E, por último, no evento do Gartner IAM, que é um evento totalmente dedicado, é o maior evento do Gartner para o assunto, para a temática de IAM nos Estados Unidos. E eles todos aconteceram no mês de agosto, em Las Vegas, e nós, inclusive no último, no evento do próprio Gartner, nós éramos um dos expositores. E todos esses eventos me ajudaram a montar um conteúdo que eu trago agora para vocês e que fala um pouco da importância de como o mercado internacional tem visto esse tema da resiliência cibernética quando o assunto é identidade, né? Gestão de acessos e identidade. Então, só para pintar um cenário de fundo, no evento da RSA em junho, eu tive a oportunidade de passar por uma situação de roleplay, né? De simulação ensaiada de uma empresa que estava passando pela infortuna situação de estar num ataque de ransomware, de estar fazendo parte de um ataque cibernético. Então, um dos principais momentos do evento da RSA foi essa simulação de um board da diretoria de uma empresa americana de médio porte, com seus 4 integrantes discutindo como é que eles iam sair daquela situação tão complexa, né, onde todas as informações da empresa haviam sido criptografadas, onde eles estavam, né, com prazo apertadíssimo para pagar, né, esse resgate que havia sido cobrado pelos criminosos, e como é que eles saíram disso. O mesmo aconteceu na Black Hat. Então, uma nova tentativa de simular uma situação de ataque para os participantes do evento, mas aqui num nível muito mais profundo, né? Aqui, nesse evento da Black Hat, cada participante ali da situação de roleplay, de simulação, em cada momento da simulação participava como se fosse uma pessoa diferente da empresa. Então, às vezes era o CEO, às vezes era o CISO, às vezes era o CIO, às vezes era o cara do jurídico, às vezes era o investidor da empresa, para que a gente pudesse, ao simular esses papéis, sentir um pouco na pele o que uma empresa sente quando passa por uma situação tão crítica, né? No caso da Black Hat, a simulação aconteceu para uma empresa de e-commerce, logo depois da Black Friday, que acontece agora no final do mês de novembro. Então, a empresa havia acabado de passar por uma situação de venda bem expressiva e naquele sábado ela sofreu um ataque de ransomware. Então, a criticidade de situações que envolvem esse tipo de crime e como que uma empresa se comporta diante de uma situação como essa. Na DEF CON, eu pude sentar na cadeira dos profissionais que estão na linha de frente, então, o pessoal que faz a gestão de crise e como que eles conseguem tirar a empresa dessa situação de ataque de ransomware, também foi uma simulação a partir dessa perspectiva, o que enriqueceu ainda mais o meu olhar para falar sobre resiliência cibernética aqui com vocês. E aí, finalmente, o evento inteiro do Gartner, né, esse ano agora em agosto, 3 meses atrás, foi sobre como garantir, né, que os negócios estejam resilientes para poder interagir nesse mundo de mudanças constantes. Como marca, o Senha Segura se apresentou lá exatamente abraçando essa filosofia do jiu-jitsu para ajudar o mercado a entender, né, o que é estar preparado
para enfrentar esse mundo de cybercrimes que todos nós estamos suscetíveis hoje a sermos vítimas, né? Então, para começar a nossa conversa aqui, o mais importante para que a gente saia um pouco da subjetividade é fazer um combinado do que nós queremos falar a respeito do tema resiliência, né? O que significa essa palavrinha tão importante. Então, quando você faz uma busca simples a respeito do tema, você vai encontrar que resiliência é definido como a capacidade de se recuperar rapidamente de dificuldades, ou de voltar, né, à sua forma original. Então, passar por uma situação de estresse, passar por uma situação de crise e retomar aquilo que você tinha antes da mesma forma, né, mantendo-se com a mesma estrutura. Então, é esse olhar de resiliência que nós vamos tentar abordar aqui juntos hoje. E como que a gente vai fazer isso? Então, como eu disse agora para vocês, em junho, na RSA, eu pude participar de uma simulação de um ataque de ransomware, e felizmente, para nossa satisfação, essa simulação se tornou pública. Hoje está disponível no YouTube. É uma simulação de mais ou menos 50 minutos, então o tempo aqui é bem menor que isso, por isso eu tive que cortar e dividir isso em pequenas partes. Mas eu acredito que ao trazer para vocês essa vivência do que é passar, né, como se uma empresa, como se vocês fossem parte dessa empresa, por uma situação de ataque de ransomware, vai dar para vocês um pouco mais de sentimento, ao invés do entendimento, né? Quando você estuda sobre o assunto ataque de cybercriminosos ou de ransomware, você consegue criar uma lógica do porquê que aquilo é prejudicial para o seu negócio e por que você precisa se proteger. Agora, quando você sente isso na pele, isso muda a perspectiva de importância e de relevância. E ajuda a gente a entender aonde é que estão os gaps, né? Onde a gente não está preparado. Vocês conseguem ouvir o áudio? Não. Vocês não conseguem, né? Não, não conseguimos. Tá, então deixa eu voltar aqui. Isso aqui é uma simulação do que eu estou tentando trazer para vocês como exemplo de sentimento. Então eu vou parar de compartilhar aqui rapidinho e vou colocar para vocês poderem ouvir o áudio. Isso é uma simulação de um comercial que quer falar sobre a importância do cinto de segurança. Então dá uma olhada. Roger, talvez se você fechar o seu microfone na hora de compartilhar o vídeo, talvez o som saia, talvez. Introducing the all-new Enclave. It's a minivan to the max, with features like remote control sliding rear doors, 150 cable channels, a full sky view roof, temperature-controlled cup holders, and the 6-point navigation system. It's the minivan for families on the go. Bom, vocês conseguiram ouvir agora o comercial? Estão me ouvindo? Pois sim, conseguimos ouvir o vídeo e estamos te ouvindo agora. E sua tela também está aparecendo. Demorou um pouquinho, mas eu acho que eu consegui dar um jeito aqui. A ideia desse comercial é mostrar um pouco do que essa simulação, né, qual a intenção de trazer para vocês esse sentimento da questão do ataque. O mais importante do que falar quanto relevante é você usar o cinto de segurança, é você simular um acidente e deixar claro para as pessoas que se você não usar, é isso que pode acontecer. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, esse exercício, é um pouco disso. É tentar, mais do que dizer para vocês que é importante vocês se protegerem, é tentar fazer com que vocês sintam o tamanho do problema quando um ataque de ransomware atinge uma empresa. E se você não estiver preparado, se você não for resiliente, né, no sentido da cibersegurança, o quanto isso pode ser prejudicial, talvez até danoso a ponto do resultado não ter mais conserto, né, que é o caso de um acidente de carro quando ele é muito grave. Então, para o nosso exercício aqui agora, a gente vai falar de uma empresa fictícia americana, de porte médio, chamado Respectable Plastics, então plásticos respeitáveis. Você vai assistir uma simulação de 3 reuniões de conselho dessa empresa, assim que eles souberam, que eles tomaram consciência que eles haviam sido vítimas, né, de um ataque de ransomware. Então, o que aconteceu com essa empresa nessas 3 reuniões e por que a gente pode se inspirar nessa situação para aprender o que fazer no nosso dia a dia aqui. Essa é a primeira reunião.
She's correct. We did suffer a ransomware attack that's compromised a significant portion of our users' workstations and laptops. So the first notice we had of this was from folks in the billing department when they get a message on their screen, which I'll share, a screenshot of what that looks like. We're still in the throes of determining the scope of the problem across the enterprise, but it's clearly a double extortion attack. It's twofold. So what this means, most folks are familiar with a ransomware attack: encrypt your files, render the system inoperable. That affects our operations. The double component to that is collecting our sensitive data and potentially making that public, sensitive data to our operations. So in addition, they obviously done some homework on the organization, as the person they initially targeted was our vice president of operations in charge of plant operations. And here's a screenshot of what they sent John as well. So we have a limited time window that we're operating within. They're already operating freely in the environment. We have to figure out very quickly what we want to do with the ransomware gang, as they claim we only have 3 days to pay the ransom. Right now, though, I do need more time to assess things, even if we are proceeding according to our plans. So the security team is executing on the incident response plans, and we've engaged our enterprise crisis management team with the leads across the business. So that's not just security, that includes legal and communications as part of that team. As you mentioned, prior to this incident, we did exercise for such a scenario using CISA's tabletop exercise packages. I do feel confident in our ability to contain the activity and mitigate further damage, although it's going to take time. We've already identified how they gained their foothold, which is via targeted phishing attack, where they appeared to be a customer who reached out to an employee with the organization with an order change. The employee clicked on the document, that launched the malware, they elevated their privileges, gained additional access through the network. Now we have lateral movement within the enterprise, which means they're freely moving about the enterprise. So what we've done is we've taken from the initial attack all the indicators of compromise and artifacts. We've deployed them to our security controls across the environment, so we have detections in place for the initial attack. So if we see additional attempts, we feel confident that we can contain and mitigate that. Where we have some gaps would be on the lateral movement. We still need to identify how they're moving across the organization. A primeira coisa que eles fizeram, gente, aqui, uma vez que eles identificaram que eles tinham passado, né, eram vítimas de um ataque de ransomware, foi juntar uma equipe de gestão de crises que inclui, além do time de segurança, o time jurídico e o time de comunicações. Talvez esse grupo de gestão de crises não fosse o grupo que todo mundo, né, normalmente montaria, porque você acaba depositando no time de segurança a responsabilidade de resolver essa situação, mas logo aqui no futuro, aqui um pouquinho na frente, vocês vão entender o papel crucial que esses 3 pilares têm quando a gente passa por uma situação crítica como essa para superar essa situação. O que também, nesse discurso inicial deles aqui fica claro, é que eles haviam, né, diferente às vezes do que acontece com a maioria das empresas, eles haviam se preparado para passar por uma situação como essa, né, de um ataque de ransomware. Eles haviam feito exercícios usando o material da CISA, né, que quem não conhece, a CISA é a organização de cibersegurança americana que regula um pouco dessa prática nos Estados Unidos e que disponibiliza hoje esses Table Exercise Packages, né, Tabletop Exercise Packages, que é para você, dentro da sua empresa, fazer a simulação de como você deveria responder caso você passe por uma situação de ataque cibernético, como a gente enxerga hoje, né, acontecendo em todo mundo. Uma outra característica que ele trouxe aqui nesse início, para contextualizar o ataque, é que o ataque aconteceu através de um e-mail, né, de um ataque de phishing. E esse tipo de ataque, para quem vive segurança já há um tempo, não é uma novidade, né? O phishing existe, mas desde que eu estou trabalhando com isso há 10 anos, e há 10 anos eu escuto, né, a respeito dessa prática. Portanto, a gente não deve subestimar o poder de um e-mail com um link, com um tema e um conteúdo que parece um conteúdo de e-mail normal. Até quando vocês estavam prestando atenção aqui no vídeo, ele disse que esse e-mail se parecia com um pedido de alteração de um cliente. Então, hoje os criminosos, eles não são, assim como a segurança evolui, o trabalho do criminoso também. Ele também estuda, ele se prepara
para que cada vez mais ele se torne menos identificável. Então, o phishing ainda é um ataque conhecido, mas claramente um tanto efetivo. Uma vez que o phishing, né, que o malware foi lançado, que o sistema foi comprometido, qual foi o primeiro trabalho, né, dos atacantes? Escalar, elevar os privilégios deles dentro da empresa. Então, buscar credenciais e usuários que permitissem que eles tivessem acesso à informação crítica do negócio, a informação sensível, né? Tanto é que eles, no prazo de 3 dias que eles deram para a empresa se manifestar, eles não apenas criptografaram as informações do negócio, impedindo que o negócio continuasse de funcionar, mas eles também ameaçavam divulgar informações sensíveis dos clientes deles, que poderiam expor esses clientes e ainda gerar ainda um prejuízo maior para a própria empresa, que deveria se responsabilizar por isso depois. E para elevar esses privilégios, o que eles fizeram? Eles procuraram um usuário que tinha privilégios, né, que dessem poder para eles intervir mesmo na empresa, que foi o caso do vice-presidente de operações. Esse tipo de movimento é o que é conhecido de movimento lateral. Então, uma vez que o vírus está na companhia, que o malware está dentro da empresa, ele fica tentando se manter inocultável, inidentificável, né? Oculto o tempo todo, de modo que ele consiga fazer o que eles chamam de movimento lateral, que é hoje, nessa simulação, o que eles têm mais dificuldade de resolver. Então, mesmo conseguindo separar o que é importante da empresa em ambientes seguros para que eles pudessem continuar trabalhando enquanto eles resolviam esse problema, eles ainda não tinham conseguido, nesse momento, identificar como que o atacante estava se movendo de maneira lateral na companhia, que é hoje um dos principais movimentos que gera dano num ataque de ransomware. Deixa eu mudar aqui novamente o áudio. You know, we have our playbooks, we did our exercises, but as your report reveals and confirms, no good plan survives contact with the enemy, and we are in contact with the enemy. And so we are going to have to adapt, and we are going to have to make some decisions. And that's why I'm so grateful for all of you being here, because we are going to have to make some decisions about notifications, who we notify when. We're going to have to make decisions about ransom payment. I know we've had discussions about this in the abstract, but now we're facing. No good plan survives contact with the enemy. Nenhum plano bom sobrevive ao contato com o inimigo. Uma das coisas que a CEO aqui do board, nesse momento, traz é que, nesse momento, em que se você estiver numa situação de ataque, mesmo tendo planejado e mesmo tendo feito exercícios de simulação de ataques, é necessária a adaptação, né? Como é que a gente agora adapta aquilo que a gente tinha se planejado, aquilo que a gente tinha ensaiado para a realidade do que está acontecendo. E é muito importante, nesse momento, ter adaptabilidade para a tomada de decisão. Por exemplo, decidir quem é que vai ser notificado e quando. Uma vez que você passa por um ataque cibernético no Brasil, muito por conta da LGPD, existem protocolos de comportamento que você precisa seguir para garantir que você está protegendo o seu próprio negócio que está sendo atacado e protegendo as pessoas que estão relacionadas a ele. Então, ter essa clareza de pensar nisso antes, para nesse momento adaptar o que for necessário para a tomada de decisão rápida é fundamental. Do contrário, você precisa aprender sobre isso enquanto você resolve a questão do ataque, que complica muito mais ainda a situação. Let me just remind you of some of them and talk about a couple of new things. So really the first question, I think, for us from the legal point of view is, what are we required to do by law and by contract? And then we need to think about how we should go about minimizing legal liability to third parties like our customers and suppliers. Questões legais. Então, aqui é quando o time jurídico da empresa, seja ele interno ou externo, ele entra na discussão para trazer essas informações que vão dar base, né, para a tomada de decisão rápida. Então, o que nós somos obrigados a fazer por lei? Né? Então, dependendo da sua indústria, dependendo do seu negócio, existem normas específicas que dizem, né, como você deve se comportar e o que você deve respeitar. Além de conhecer a lei,
quando ela se aplica em outros territórios. Então, se você oferece o seu produto fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Califórnia, dependendo de onde você estiver, você está sujeito a regulamentações e leis diferentes. Então, ter a clareza disso antes do ataque acontecer, para poder, na hora da decisão, trazer essas informações é fundamental. O que somos obrigados a fazer por contrato? Então, além da questão da lei, existem hoje normas, né, de segurança, de compliance, que estão presentes na relação contratual da empresa com seus clientes, da empresa com seus fornecedores. Se a gente não tiver mapeado quais são essas obrigações que, por contrato nosso, enquanto empresa, assumimos, como é que nesse momento a gente vai tomar essa decisão num espaço de tempo tão curto, né? No caso aqui deles, eles têm 3 dias para resolver a situação, para responder, né, aos cybercriminosos, né, aos atacantes que usaram o ransomware. Como minimizar as responsabilidades legais de terceiros como clientes e fornecedores? Então, nesse momento, na questão legal, o que é possível fazer para reduzir essa responsabilidade, né, essa responsabilização dessa relação que existe? Então, saber e tratar essas questões são fundamentais no preparo antes de efetivamente vivenciar uma situação como essa. And then you recall we had a couple of visits and meetings with the FBI office downtown, but it turns out that the agent who was actually handling cyber has been promoted and he's now moved. So I don't know that we have a contact anymore. I guess we can just call the local office of the bureau. They're certainly very helpful and they'll transfer us to the right person. But that's something we're gonna have to get on right away. And the Department of Homeland Security was supposed to appoint a state coordinator for CISA, but I don't think they actually got around to doing it, or at least if they did, I'm not aware of it. So we're just going to have to probably call the head office in Washington. Yeah, didn't our plan say we were going to stay on top of this and make sure we had current contact info for the? Yes, it did say that, and I know. Thank you, Madam Chair. Essa parte aqui é uma parte bem suave de uma situação como essa, comparado com o que eu vivi, por exemplo, no evento do Black Hat. Um dos principais problemas que uma empresa, uma diretoria tem que lidar quando passa por uma situação de ser atacada é com a questão do apontamento de dedos, né? Então, o CFO quer saber do CISO o que é que ele fez com o dinheiro que foi liberado para que isso não acontecesse. O investidor quer saber do CEO qual foi a política que o CEO adotou para evitar que isso acontecesse, para estar pronto para que se acontecesse, eles conseguissem sair disso rápido. Então, essa questão da responsabilização, aqui no caso do exemplo, a CEO está questionando o pessoal de jurídico, né, de legal, que o plano dizia que essa relação entre eles e a CIA e as empresas que regulamentam essa questão da segurança no país, que ela deveria ser mantida ativa e claramente ele não fez isso. Então aqui, apesar dela estar pegando leve, numa situação real, esse momento do medo que faz com que a pessoa vá para uma situação de defesa, e aí todo mundo fica se defendendo, ao invés de tratar do problema e tentar resolver o problema, é uma das situações, na minha opinião, mais complexas que uma empresa passa e é testada quando está vivendo um ataque de ransomware. Por isso que não apenas trabalhar o tema da segurança, mas as habilidades do time de liderança da empresa para poder ter resiliência, para passar por uma situação dessa, focando em resolver o problema e não em culpar ou procurar culpados por que aquilo está acontecendo, é algo que também é necessário pensar em se investir. Então, a gente, quando fala de segurança, fica pensando muito no termo técnico, né, nos recursos de proteção, soluções e softwares e tudo mais, mas e as pessoas, né? Será que a gente investe no desenvolvimento de habilidades de liderança, onde as pessoas sabem tratar do assunto com resiliência e primeiro resolver a situação e depois talvez procurar um responsável, culpado ou não? Só para dar um exemplo para vocês do quanto isso é sério, na simulação da Black Hat, a CEO da empresa renunciou ao cargo e se afastou, assim como o CISO. O CIO continuou na empresa, mas o CISO também se afastou, justamente por essa questão de, no momento do estresse, a preocupação entre buscar culpados foi maior do que efetivamente resolver a situação. Então, aí a importância da questão da habilidade da liderança em momentos onde essa questão da responsabilização da culpa surge numa situação como essa de ataque.
we should assume it's going to come out. And more importantly, as I've also mentioned quite frequently, our touchstone in this company is trust. I mean, our name is Respectable Plastics, right? The people need to trust that that our products are safe, that we are a reliable supplier, right? And so that's really important. We need to get out ahead of this story with accurate information. We can learn from others' mistakes, right? We look at Colonial Pipeline. There was no actual serious shortage of gas, but because of poor communications, as much as anything else, there was a run on gas stations, long lines, and gas stations ran out. We are the largest manufacturer of baby bottles, right? We are not in danger in the near term of running out of baby bottles, but we're in the midst of a baby formula shortage. Wouldn't surprise me a bit if we don't communicate this properly, if there is a run and empty shelves at grocery stores. And that's a hit to our reputation and to the trust the public puts in us. Nobody talks about the Kaseya breach. They communicated that to their customers. They got ahead of that. That's where I want us to be. Então, um tema aqui crucial para quem passa por um ataque de ransomware, né? A divulgação pública, né? Como trabalhar a questão da comunicação para que ela não seja pobre, né? Como ela citou aqui no vídeo. Então, comunicação pobre é aquela comunicação que não foi pensada previamente, aonde o recurso não foi planejado, né? Com quem falar, através de que canais, de que maneira, usando que tipo de informação e que tipo de dado, né, que você, sabendo do ataque, pode compartilhar. Então, uma comunicação pobre, normalmente, ela é uma comunicação feita de última hora. E é exatamente o que ela está tentando, como CEO aqui, garantir que o time dela não faça. Então, por exemplo, existem contratos que têm obrigação ali de 48 horas após uma violação de segurança, que o cliente, né, a pessoa que contratou, ela seja informada. Se você não sabe antes o que falar numa situação como essa, às vezes o tempo de 48 horas é muito curto para você resolver o problema do ataque e ainda assim pensar em comunicação, em como falar e cumprir com essas questões contratuais. Divulgação para os clientes versus divulgação pública. Com quem a gente fala primeiro? Né? Então, primeiro a gente torna público que a empresa passou por uma situação de ataque de cibersegurança, de ataque cibernético, de um ataque de ransomware, ou a gente primeiro avisa a base de clientes para depois tornar isso público? Né? O que a lei pede? Tem casos que a lei diz que antes de falar com o cliente, você precisa colocar isso público. A divulgação pública é a que vai contar a seu favor na hora de você responder pelos problemas que vão nascer, por exemplo, por um vazamento de dado pessoal, na questão da LGPD. Então, ter essa clareza relacionada à comunicação é fundamental. Mais uma vez, o porquê, né, no time de gestão de crises, ter uma pessoa de comunicação presente. E aí a sugestão que eles oferecem, né, para que isso seja resolvido, é que exista um conjunto central de mensagens-chave, né? Então, antes de passar por uma situação como essa, o time de comunicação da empresa já ter pensado como falar disso, primeiro com os funcionários, porque dependendo do tamanho da empresa, seja ela grande ou pequena, no caso aqui é uma empresa de médio porte, uma vez que você passa por um ataque, isso impacta todas as áreas, e as pessoas vão começar a cobrar informação com relação a isso. E que tipo de informação você pode ou não divulgar para esses funcionários, para esses colaboradores? Para os clientes, para a mídia, que uma vez que essa informação vazar, né, pode ser que a mídia bata a sua porta para pedir esclarecimentos, antes mesmo de você tornar isso público, se você não tornou isso público antes de falar com seus clientes. Então, assim por diante, os próprios investidores da empresa, como é que você comunica os investidores que algo assim está acontecendo? Então, são detalhes da comunicação que, se não forem planejados com antecedência, podem trazer um problema ainda maior do que apenas a questão da criptografia das informações e da resposta aos atacantes, né? Precisa ser mais transparente possível, né? Então, uma das coisas que eles falam nesse momento do ataque é que é um crime cibernético. Então, a empresa que passou pelo ataque, ela é uma vítima de um crime. Então, como é que você faz uma comunicação que seja transparente o suficiente para fazer o comunicado conforme a lei pede, mas, ao mesmo tempo, para proteger a sua empresa, porque você ainda é vítima do crime, o crime não acabou. Então, como é que você sabe separar o que é
informação que deve ser mantida em sigilo, em segredo, das informações que você vai divulgar publicamente, de modo a, de repente, não alimentar o próprio atacante de informações que você não gostaria que ele soubesse enquanto você ainda está lidando com essa situação do crime em si que não foi resolvido. Quem? Falar com quem? Falar o quê? Falar quando? Falar o quê? Então, perguntas simples, né? Onde? Perguntas simples que, nesse momento, podem ser muito complicadas de ser respondidas se você não se preparou com antecedência. Não queremos dizer coisas que precisaremos retirar mais tarde. Então, uma das coisas que é importante para a comunicação, numa situação como essa, é não ter que se corrigir depois. Porque quanto mais você precisa explicar e corrigir informações que inicialmente você disse, mas que não eram verdadeiras, pior fica a percepção de confiança que a empresa vai ter com relação à sua base de clientes e com relação ao mercado em si onde ela atua. Como ela mesma falou aqui, né? Respectable Plastics, a empresa desenvolveu o seu negócio em cima de uma relação de confiança. E se você conta informações não verdadeiras desse momento e depois você precisa corrigir, isso pode afetar essa relação de confiança. Então, mais uma vez, o quanto é fundamental, pensando no futuro, que a comunicação reflita esse respeito pela confiança que a empresa vem construindo ao longo de tantos anos. Uma das coisas também que eles propõem que seja feitas é um documento completo com perguntas e respostas que as pessoas provavelmente vão receber de dentro da empresa, aprovado pelo departamento jurídico. Então, isso também não é algo que você desenvolve em 3 dias, né? Ou em 48 horas. Então, preparar isso antes para que a empresa tenha no seu playbook, né, no seu manual de ensaio, como que as pessoas que estão na ponta, devem responder a perguntas que podem chegar até elas. Mais uma vez, validado pelo time legal. So, Preston, that's an awful lot of work for your tiny staff. Yes, and as we discussed in our plan, we believe that we do marketing, right? We don't do crisis all the time. So we believe we should bring in an outside communication advisor team who does this sort of thing on a regular basis to help us support creating those documents and helping us think through what we should be doing from a communication perspective, because there's lots of trends that are changing every day. And então, uma coisa que eles trazem aqui, que a gente pode também tomar como experiência, é pedir ajuda. Eles foram atrás de agências especializadas. Então, olha que interessante. Existem hoje agências especializadas no mercado que fazem exclusivamente esse trabalho de apoiar empresas que estão passando por uma situação como essa, de ter sido vítimas de um ataque cibernético. Agora, se você não conhece essas agências antes de passar por isso, fazer o filtro, buscar essas agências de última hora pode custar não só mais caro, como você não ter uma referência concreta de quem realmente pode fazer um bom trabalho pelo seu negócio. Então, uma das coisas que é importante mapear antes é quem são as agências que podem te apoiar numa situação como essa e já ter algum tipo de relacionamento com essas empresas para que você possa fazer, eventualmente, uma contratação de última hora, mas com alguém que você tenha alguma confiança e que pode efetivamente te ajudar. You know, all of this sounded very reasonable when we were developing the playbook, and even when we did the exercise. Now it seems overwhelming. We've got a week's worth of work to do, and the extortionists have given us 3 days. So we're going to wrap this meeting up. We're going to adjourn, and you're all going to get back to work. We're all going to get back to work. Saindo do ensaio para a realidade, né? Como ela mesma coloca aqui, overwhelming, é muito pesado. Então, por mais que você se prepare, por mais que você treine, por mais que você tenha os seus playbooks, quando a coisa acontece, quando o carro bate na janela de trás do carro, onde seu filho está sentado, é que a dor vem. E eu trago esse ponto para vocês, pensando especialmente nas empresas que não se preparam, que não treinam, que não fazem o trabalho anterior para poder superar uma situação como essa, para poder, depois que passar disso, voltar ao seu normal. Então, se você é uma empresa que, como a simulação está mostrando aqui, essa empresa estava super preparada. Eles tinham feito tudo que, by the book, né? Tudo que as consultorias dizem que é preciso ser feito. Será que essa é a realidade de todo mundo que tem empresa, que vive hoje e que olha para a segurança como sendo um assunto, além de tantos outros da empresa, e não como sendo um assunto que faz parte de todo o negócio? Então, é importante entender que mesmo para quem se prepara, ainda assim é muito pesado. É muito mais difícil a situação do que eles haviam antecipado. Se para eles é difícil, imagina para quem não se preparou
da maneira adequada. E que entra um pouco da nossa conexão, né, de preparar o CISO para ser um jiu-jitsu. Para quem não sabe, no Brasil, né, talvez a maioria já conheça, a família Gracie é a família que foi capaz de pegar essa filosofia do jiu-jitsu e levar ela para o mundo, especialmente nos Estados Unidos, por conta do MMA e tudo mais. E o Hélio Gracie, né, que tinha essa característica de ser uma pessoa pequena e aparentemente frágil, uma vez ele foi questionado sobre como é que ele fazia para vencer lutas contra pessoas tão maiores que eles, tão mais preparadas, tão mais capacitadas, que é o caso dos criminosos cibernéticos, né, os cybercriminosos. E o que ele respondeu foi que ele nunca derrotou um adversário, que os adversários deles é que se derrotavam. E na visão dele da filosofia do jiu-jitsu, o mais importante era estar preparado para que no final ninguém fosse parar no hospital, ninguém apanhasse e que ninguém ganhasse. Porque quando ninguém ganha, quem vence é o praticante de jiu-jitsu, né? Dessa filosofia de vida de se preparar para se defender. Então você não quer estar pronto para atacar, mas sempre preparado para se defender. E aí que vem a definição. Sabe, a resiliência, ela não é sobre você trocar golpes para ver quem é mais forte, mas você usar o suficiente de força para quando você passa por uma situação de ser atacado, você conseguir neutralizar o atacante. Então, a cyber-resiliência, e aí a palavra resiliência, né, na nossa conexão entre a filosofia do jiu-jitsu e o que a gente oferece aqui, tem muito a ver com isso. Você ser capaz de passar por uma situação como essa que a gente vem ilustrando até aqui, e depois dela conseguir se manter firme, ativo e constante. E para isso tem que treinar, tem que praticar, tem que controlar corpo e mente. Então, são todas as variáveis que a gente está aos pouquinhos mostrando aqui para vocês que precisam ser cobertas para que essa resiliência seja adquirida efetivamente pela empresa, de modo que ela passe por uma situação como essa, que todos nós estamos sujeitos a passar, por mais preparado que nós estejamos, e que a gente consiga, depois disso, sobreviver e continuar nossa trajetória de prosperidade. Roger, desculpa interromper, mas gostaria de informar que você só tem mais 5 minutos de apresentação. Depois disso, iniciaremos o painel com os outros palestrantes. Tá bom, eu vou dar uma corrida aqui, então, para a gente finalizar isso rápido. Very much for coming back. First, I'm going to ask our general counsel to report to us on the extortion services firm that we have hired. E nesse pedacinho, eles falam a respeito de uma empresa, né, que eles contrataram para cuidar da questão da extorsão, né, do resgate em si. Então, basicamente, nesse vídeo que eu tive que passar rapidinho aqui, eles, assim que souberam do ocorrido, tomaram as providências para mitigar o incidente, para contatar todo mundo, contrataram uma empresa especializada em investigação e especializada em negociação com criminosos. Então, isso é uma outra empresa, um outro tipo de empresa que existe, que é importante mapear antes. Empresas que ficam entre a empresa que foi atacada e o atacante em si. Isso ajuda muito na negociação. E que, para o público, né, eles deixaram claro que a segurança dos sistemas deles era o que era mais importante e a prioridade número 1 a ser resolvida. Or again, that and I'm glad our plan required this, that the three of us in particular really stay tightly connected, because issues on the press side and operations side and legal side all need to be very closely coordinated, really in a real-time basis. So I'm glad our plan says that. And in fact, totally agree. And we have a rollout plan that really sequences almost minute by minute or day by day, kind of what the sequencing of things, and we'll keep apprised of that to make sure we're keeping everything in order. Or again, that A importância do trabalho em equipe, né? Então, para concluir aqui a situação deles, eles tinham um plano de implantação que quase que sequenciava as coisas dia a dia, minuto a minuto. E eles estavam seguindo esse plano. Então, quanto é importante na empresa criar esse senso de responsabilidade do trabalho em equipe para uma situação como essa. Então, aqui, seguindo até por uma questão do tempo que nós temos aí, que está acabando, finalmente vem à tona a questão da palavra resiliência, né? Então, o quanto que o time reconhece que todo esse trabalho que eles construíram, que vocês puderam ver que não foi pouco até aqui, permitiu que eles tivessem efetivamente o que a gente chamou no início de resiliência para superar esse ataque de maneira coletiva. Então, resumindo, né, na visão deles, eles fizeram muita coisa certa,
mas ainda tinha muito o que resolver, muito trabalho pela frente. Então, por mais que a gente se prepare, nesses momentos em que o carro bate, é que a gente é testado na questão da resiliência cibernética. Se a gente não tem isso, a chance da gente deixar de existir enquanto empresa, enquanto negócio, é muito grande. No caso aqui, especificamente dessa sessão, no final, aqui eles fizeram a votação e a maioria das pessoas foi contra o pagamento, né, do ransomware, para a liberação das informações. O que é interessante nos eventos em que eu tive sobre esse assunto de pagar ou não, é que para pagar, muitas vezes, nem que você queira é possível, né? Sem falar de todas as questões envolvidas em tomar a atitude de pagar. Mas, às vezes, o pagamento tem que ser feito por criptomoeda, que a empresa não dispõe. Tem um caso de uma empresa que fez efetivamente o pagamento e, quando recebeu as informações que haviam sido criptografadas, apenas metade das informações foram efetivamente descriptografadas e o restante não. E eles não tinham a quem recorrer, mesmo depois de ter pago o ransomware. Então, pensar que pagar o ransomware é um recurso é viver numa ilusão de que isso vai resolver a situação. E o que vem se provando aí no mundo todo é que isso não é uma verdade. Portanto, essa opção talvez não exista mais mesmo. Lições aprendidas, então, comunicação é crítica, melhor com transparência e responsabilidade. Coordenação entre as equipes é fundamental. Do ponto de vista jurídico, ninguém nunca foi criticado por falar, né, cedo demais, ou seja, deixar essa informação cedo demais a público, muito pelo contrário, quando se espera muito é que a crítica vem. Então, é um ponto a ser levado em consideração. É importante ter relações contínuas com agentes regulamentadores e autoridades policiais para que eles apoiem a empresa numa situação como essa. Fazer exercício ajuda, né, a desenvolver essa memória muscular de como responder a uma situação como essa. E ter essa biblioteca formada entre o marketing e o jurídico, com, inclusive, cópias de press release e informações de outras empresas que passaram por isso, para que, nesse momento, vocês possam fazer uma comunicação assertiva e não uma comunicação pobre, né, que pode trazer mais prejuízo do que benefício para a empresa. Considerações finais do CEO, o que é fundamental é você estar pronto para se adaptar. E aí, essa adaptação tem muito a ver com essa capacidade de a gente se recuperar rapidamente das dificuldades, né? A capacidade de voltar rapidamente ao normal. E isso que é cyberresiliência. E é exatamente nesse ponto que a questão do CISO aparece, né? Como sair do lugar de ser um CISO e passar a ser um jiu-jitsu, né? Aproveitar as oportunidades que os oponentes criam para usar isso a seu favor. E é bem isso que uma solução de PAN, no caso aqui da gente, do Senha Segura, Privileged Access Management, faz, é equipar os profissionais de segurança com um recurso que vai ser útil no momento de resiliência, no momento de isolar a empresa diante de um ataque, ou de evitar que esse ataque aconteça, uma vez que os atacantes, desde o início, vocês já viram, estavam atrás de informações privilegiadas e fazendo movimento lateral na companhia. Para saber mais da gente, eu deixo aqui um QR Code que permite que você solicite uma demo do sistema, para a gente falar um pouco mais desse assunto. E aí, um último estímulo para fechar a palestra, para quem efetivamente vier solicitar uma demonstração com a gente vai enviar um kit de jiu-jitsu para essas pessoas, para vocês começarem a se inspirar e procurar desenvolver essa resiliência que vocês puderam ver que é tão fundamental para superar situações conflituosas como essa.